Oi, gente, bem-vindos a mais uma live, mais uma conexão. O assunto da live de hoje é acerca de retenção hídrica. Foi um assunto muito pedido porque após a Páscoa, muitas pessoas se sentem retidas nesse pós-Páscoa, porque o metabolismo, ele sente essa jacada e ele acaba dando uma reação pra gente, como por exemplo o acúmulo de líquidos em regiões que podem nos causar desconforto estético. Então vamos falar um pouquinho de retenção hídrica, entender a relação com 3 esferas do corpo, causas e no final alimentos que ajudam a eliminar esse excesso de líquido indesejado. Toda a relação retenção hídrica e nutrição esportiva, funcional. Vão ter artigos aqui abaixo para quem quer saber mais do tema também. E vamos lá então. Primeiramente, para vocês entenderem, retenção hídrica ela pode vir de diversas causas. Um sedentarismo causado por falta de exercícios, má circulação sanguínea regional, local, favorecendo acumular toxinas e reter líquido em certas regiões. Aonde geralmente acontece retenção hídrica? No abdômen, no rosto, no tornozelo, na perna e nos pés, que é muito comum. Então, isso gera um certo desconforto estético. Como saber se eu estou retida, por exemplo, na região abdominal ou se é uma gordura localizada? Tem um teste bem fácil, que você pega o seu polegar e você pressiona por 30 segundos a região de teste, que você quer saber se você está ou não retido. Após 30 segundos, se você soltar o polegar, ó, viu como a minha pele voltou na hora? Significa que eu não estou retida. Se eu tivesse retida, ficaria um sulco, um buraquinho para dentro que voltaria, demoraria minha pele a voltar ao normal. Aí indicaria que eu tenho um acúmulo hídrico aqui. Então assim a gente sabe se está ou não retido. E quais são as causas? As causas podem vir de 3 esferas do corpo. Como a gente falou, o sedentarismo, o não treinar, atrapalhando a circulação sanguínea. Pensando em esfera médica daí, saindo da esfera treinamento. A gente pode pensar em doenças cardíacas, renais, da tireoide, gerando essa retenção. Então uma investigação metabólica pode ser interessante, médica. E ela ainda pode vir de origem alimentar. Como, por exemplo, na Páscoa, você saiu da sua dieta, você introduziu alimentos diferentes e no outro dia você acorda mais inchado, retido, uma retenção pontual por via alimentar, pode acontecer. Eu, por exemplo, gosto muito de sushi. Para mim não existe dieta sem sushi, porque sushi é meu alimento preferido, junto com os doces fitness. E não tem, eu amo sushi. Então, quando eu vou no sushi, entra na minha rotina 2 elementos que não estão diariamente inseridos. Cream cheese e o shoyu, que eu uso light. Mas mesmo usando light, ele tem uma questão de sódio alto envolvida que dá uma alteração no meu metabolismo, que está acostumado com sódio relativamente controlado, tendenciando a reter líquido. Então, o que acontece comigo? Com nutrição esportiva, quando eu consumo essa refeição diferente, meu rosto fica mais inchado, meu abdômen perde definição corporal, eu retive líquido. E aí eu tenho que pensar em estratégias para eliminar esse líquido, para voltar à minha definição corporal. Exemplo, tá? Então as estratégias elas podem estar nas 3 esferas do corpo e eu pensando que se o meu erro foi alimentar, que causou uma retenção hídrica pontual, eu posso corrigir em esfera alimentar. Contudo, se a origem da minha retenção também tem relação com outras esferas médicas, por exemplo, disfunções metabólicas, aí só uma esfera não resolve aquele problema, vai ter que investigar em outra esfera. Um direcionamento simples, que a gente pode pensar se é de via alimentar, de alguma refeição livre, de alguma jacada, é porque aquela retenção é pontual. Enquanto a retenção hídrica de disfunção a nível hormonal ou de quadro clínico médico, geralmente ela é recorrente. Você tem uma recorrência, porque é algum quadro metabólico. E aí você tem que investigar a fundo, com exames, enfim.
eu não tenho nenhuma disfunção hormonal, então quando eu tenho retenção, eu já sei, eu investigo isso, e treino também, então não é por sedentarismo, quando eu tenho de origem alimentar. Quando eu penso em como corrigir isso, eu tenho várias estratégias. Por exemplo, em esfera de treino, aeróbicos que potencializam minha circulação sanguínea, minha oxigenação de tecidos, melhorando a eliminação de toxinas, seja suando ou até aumentando a minha excreção urinária e assim melhorando meu metabolismo como um todo e melhorando essa questão de excreção hídrica, né? Eliminar essa água que estava retida. Quando eu penso em esfera médica, seria correções das desordens metabólicas, e quando eu penso em esfera de nutrição esportiva, seria ajudar com alimentos funcionais. Exemplo, tá certo? Se eu consumo mais água, mais chás, eu dou uma entrada hídrica maior, o meu metabolismo ele funciona melhor. Ele vai tendenciar a eliminar mais toxinas por urina, por suor, por afins. Principalmente, a gente já viu que quanto mais água ou chá a gente toma, mais a gente vai no banheiro, não é? Então, mais a gente está limpando esse metabolismo, eliminando essas toxinas. Então, por isso, num pós-jacada, eu sempre cuido quanto de recurso hídrico eu vou inserir, seja por água, seja por chá. Então, uma boa hidratação no pós-jacada vai me ajudar a recuperar minha definição corporal e ajudar a eliminar essas toxinas. O chá, por exemplo, os chás são amigos de aliviar uma retenção hídrica. Eu tenho 2 preferidos, que são cavalinha e hibiscos, que ajudam muito na diurese. Eles são chás diuréticos, trabalhando altamente nessa via de eliminação de toxinas, eliminação de água, retenção hídrica. Outros chás de apoio bem interessantes que eu considero que eu tenho na minha rotina, canela com gengibre, chá verde e centelha asiática. Centelha asiática, acho que vocês já me viram falando bastante aqui, também pensando em redução de celulite, né? Ele é um chá bem drenante. Então, já que celulite é célula de gordura inflamada local, se eu desinflamo essa região, se eu melhoro a circulação, se eu dreno, se eu oxigeno essa região, menos toxinas ficam aqui, menos tendência a celulite, menos tendência a inflamado, a membro inflamado, menos tendência a acúmulo de gordura. Então a centelha asiática, ela age como um drenante, eliminando toxinas e ajuda na retenção hídrica e também tem relação com celulite. Vocês com certeza também já me ouviram falar muito de chá verde e de chá de canela com gengibre quando a gente fala de emagrecimento aqui. E quando a gente fala de termogênese, que é o processo de aumentar o seu gasto calórico diário para queimar mais calorias. Então, além de termogênicos, esses chás também têm relação com um pouquinho de diurese, eliminar os líquidos ali, eliminar a sua retenção hídrica, reduzi-la, né? Eliminar, não reduzi-la, né? Então, isso é muito importante da gente pensar também. Os chás são funcionais e eles têm poder de ativar o metabolismo. Não só por vias de emagrecimento, como por outras vias, que retenção hídrica acaba de ter uma relação indireta com o emagrecimento, porque você coloca toxinas no local que você não elimina, você tem mais potencial de oxidar gordura. Então eles meio que andam colados, como a retenção e a celulite também. Então pode ser que você tenha retenção, locais de alta retenção e celulite ali também. Então o nosso metabolismo ele se entende, né? Ele se conversa. Prestar atenção nisso é bem legal e interessante. Quando a gente pensa até em emagrecimento, tem muitas pessoas que dizem assim: eu engordei 1 quilo de ontem de noite para hoje. Subiu na balança. Será que é gordura? Será que a gordura se forma assim tão rápido? 1 quilo de gordura? Gente, quando a gente tem mudanças de peso bruscas, geralmente tem muita relação com a retenção hídrica, com a água que você acumulou, que você geralmente não acumulava. Então fez uma refeição livre, reteu água, mudou 700 gramas de um dia para o outro, assim, menos de 24 horas na balança. Não acumula tanta gordura num curto período de tempo. Então a chance de ser retenção hídrica é alta. Por isso que atletas, ao subir palco para bater categoria, jiu-jitsu,
e afins desidratam muitas vezes antes em preparação, para enquadrar naquela categoria, porque a forma mais rápida de perder peso é eliminar água, ou ganhar peso é reter líquido. Mas claro que também tem a questão relação gordura, mas nunca assim em tão curto período de tempo essa brusca alteração, menos de 24 horas, por exemplo. Bom, quando a gente então pensa em chás para eliminar retenção hídrica, recursos hídricos, a gente falou. Agora a gente pode pensar que por essas mesmas vias também tem alimentos. Então tem alimentos que são diuréticos, além dos chás diuréticos. Exemplos de alimentos diuréticos: melancia, pepino, tomate. Exemplos de alimentos ricos em água, que te hidratam: couve-flor, melancia, abacaxi. Abacaxi ainda com bromelina, enzima digestiva, fortemente anti-inflamatório, combo de saúde pro metabolismo. E além disso, retenção hídrica tem relação com balanço eletrolítico de sódio, como a gente falou ali do shoyu que eu tomava, e potássio, que dá o contrabalanço dele. Então, muitas vezes os alimentos ricos em potássio podem vir a te ajudar. Exemplo: iogurte desnatado, abacate, banana. Então, a gente começa a pensar em retenção hídrica como um todo, metabolismo como um todo, e começamos a entender a importância dessas estratégias de desreter quando a gente quer esse aspecto mais definido do nosso corpo. Sem falar que reter água não é saudável, porque você pode estar acumulando ali as toxinas junto. Então, eliminá-las é muito mais interessante. Então, espero que vocês tenham gostado. As referências vão aqui para vocês lerem mais. A live vai para o feed. E o assunto de hoje foi retenção hídrica. E logo após seguiremos falando de mais assuntos. Um beijo para vocês.